Lei número 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências. Título 1 das Disposições Gerais, Capítulo 1 das Atribuições. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º. Os registros referidos neste artigo são os seguintes. Inciso 1. O Registro Civil de Pessoas Naturais. Inciso 2. O Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Inciso 3. O Registro de Títulos e Documentos. Inciso 4. O Registro de Imóveis. Parágrafo 2º. Os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Parágrafo 3º. Os registros poderão ser escriturados, publicitados e conservados em meio eletrônico, obedecidos os padrões tecnológicos estabelecidos em regulamento. Artigo 2º. Os registros indicados no parágrafo 1º do artigo anterior ficam a cargo de serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas resoluções sobre a divisão e organização judiciária dos Estados, e serão feitos: inciso 1. O do item 1, nos ofícios privativos ou nos cartórios de registros de nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. Os dos itens 2 e 3 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de títulos e documentos. Inciso 3. Os do item 4 nos ofícios privativos ou nos cartórios de registro de imóveis. Capítulo 2 da Escrituração. Artigo 3º. A escrituração será feita em livros encadernados, que obedecerão aos modelos anexos a esta lei, sujeitos à correição da autoridade judiciária competente. Parágrafo 1º. Os livros podem ter 0,22 metros até 0,40 metros de largura e de 0,33 metros até 0,55 metros de altura, cabendo ao oficial a escolha, dentro dessas dimensões, de acordo com a conveniência do serviço. Parágrafo 2º. Para a facilidade do serviço, podem os livros ser escriturados mecanicamente, em folhas soltas, obedecidos os modelos aprovados pela autoridade judiciária competente. Artigo 4º. Os livros de escrituração serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo oficial do registro, podendo ser utilizado para tal fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os livros notariais, nos modelos existentes em folhas fixas ou soltas, serão também abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo tabelião, que determinará a respectiva quantidade a ser utilizada de acordo com a necessidade do serviço. Artigo 5º. Considerando a quantidade dos registros, o juiz poderá autorizar a diminuição do número de páginas dos livros respectivos, até a terça parte do consignado nesta lei. Artigo 6º. Findando-se um livro, o imediato tomará o número seguinte, acrescido à respectiva letra, salvo no registro de imóveis, em que o número será conservado com a adição sucessiva de letras na ordem alfabética simples e depois repetidas em combinação com a primeira, com a segunda e assim indefinidamente. Exemplos: 2A a 2E, 2AA a 2AZ, 2BA a 2BZ, etc.
Artigo 7º. Os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Capítulo 3 da Ordem do Serviço. Artigo 8º. O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais funcionará todos os dias, sem exceção. Artigo 9º. Será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Artigo 10º. Artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados, preferencialmente aos apresentados nesse dia. Parágrafo único. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. Artigo 11. Os oficiais adotarão o melhor regime interno de modo a assegurar às partes a ordem de precedência na apresentação dos seus títulos, estabelecendo-se sempre o número de ordem geral. Artigo 12. Nenhuma exigência fiscal ou dúvida obstará a apresentação de um título e o seu lançamento do protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Parágrafo único. Independem de apontamento no protocolo os títulos apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Artigo 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados. Inciso 1. Por ordem judicial. Inciso 2. A requerimento verbal ou escrito dos interessados. Inciso 3. A requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar. Parágrafo 1º. O reconhecimento de firma nas comunicações ao registro civil pode ser exigido pelo respectivo oficial. Parágrafo 2º. A emancipação concedida por sentença judicial será anotada às expensas do interessado. Artigo 14. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os oficiais do registro terão direito, a título de remuneração, aos emolumentos fixados nos regimentos de custas do Distrito Federal, dos Estados e dos Territórios, os quais serão pagos pelo interessado que os requerer no ato de requerimento ou no da apresentação do título. Parágrafo único. O valor correspondente às custas de escrituras, certidões, buscas, averbações, registros de qualquer natureza, emolumentos e despesas legais constará obrigatoriamente do próprio documento, independentemente da expedição do recibo, quando solicitado. Artigo 15. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Capítulo 4 da Publicidade. Artigo 16. Os oficiais e os encarregados das repartições em que se façam os registros são obrigados: primeiro, a lavrar a certidão do que lhes for requerido; segundo, a fornecer às partes as informações solicitadas. Artigo 17. Qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo ou o interesse do pedido. Parágrafo único. O acesso ou envio de informações aos registros públicos, quando forem realizados por meio da Rede Mundial de Computadores, Internet, deverão ser assinados com o uso de certificado digital que atenderá aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP. Artigo 18.
ressalvado o disposto nos artigos 45, 57, parágrafo 7º e 95, parágrafo único, a certidão será lavrada independentemente de despacho judicial, devendo mencionar o livro de registro ou o documento arquivado no cartório. Artigo 19. A certidão será lavrada inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 5 dias. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor poderá ser extraída por meio datilográfico ou reprográfico. Parágrafo 2º. As certidões do Registro Civil das Pessoas Naturais mencionarão, sempre, a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas e, no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados. Parágrafo 3º. Nas certidões de registro civil, não se mencionará a circunstância de ser legítima ou não a filiação, salvo a requerimento do próprio interessado ou em virtude de determinação judicial. Parágrafo 4º. As certidões de nascimento mencionarão a data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente a naturalidade. Parágrafo 5º. As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente. Artigo 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicará, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Artigo 21. Sempre que houver qualquer alteração posterior ao ato cuja certidão é pedida, deve o oficial mencioná-la obrigatoriamente, não obstante as especificações do pedido, sob pena de responsabilidade civil e penal, ressalvado o disposto nos artigos 45 e 95. Parágrafo único. A alteração a que se refere este artigo deverá ser anotada na própria certidão, contendo a inscrição de que a presente certidão envolve elementos de averbação à margem do termo. Capítulo 5 da Conservação. Artigo 22. Os livros de registro, bem como as fichas que os substituam, somente sairão do respectivo cartório mediante autorização judicial. Artigo 23. Todas as diligências judiciais e extrajudiciais que exigirem a apresentação de qualquer livro, ficha substitutiva de livro ou documento, efetuar-se-ão no próprio cartório. Artigo 24. Os oficiais devem manter em segurança permanentemente os livros e documentos e respondem pela sua ordem em conservação. Artigo 25. Os papéis referentes ao serviço do registro serão arquivados em cartório mediante a utilização de processos racionais que facilitem as buscas, facultada a utilização de microfilmagem e de outros meios de reprodução autorizados em lei. Artigo 26. Os livros e papéis pertencentes ao arquivo do cartório ali permanecerão indefinidamente. Artigo 27. Quando a lei criar novo cartório e enquanto este não for instalado, os registros continuarão a ser feitos no cartório que sofreu desmembramento, não sendo necessário repeti-los no novo ofício. Parágrafo único. O arquivo do antigo cartório continuará a pertencer-lhe. Se você assistiu esse vídeo até aqui, gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.